Olá pessoal, aqui de novo, eu sou a Yara Cunha e vim falar hoje sobre o tipo 9, o lindo tipo 9, cheio de amor e desse tipo que traz tanto a paz que a gente está precisando no nosso planeta. Tipo 9 é da tríade dos instintivos ou corporais, que compreende os tipos 8, 9 e 1. E ali a gente está falando dessa tríade da emoção principal, que é a raiva, né? E diferentemente do tipo 8, pessoal, como é que age o tipo 9? O tipo 8, ele mostra, né? Ele demonstra a raiva dele. O tipo 9, ele vai negar a raiva. Não é que ele não tenha raiva, ele tem, mas ele vai negar, porque a busca dele vai ser sempre a paz e a harmonia. Então, quando a gente fala do tipo 9, a gente fala de alguém que é especialista em acolher as pessoas, em incluir as pessoas, é alguém que não oscila tanto emocionalmente, que costuma ter uma regularidade maior, é alguém que tem como característica, como talento, solucionar conflitos, sempre buscar conciliação, é alguém bastante adaptável, é alguém que é paciente, tem uma tendência a ser mais calmo, e isso é muito legal, pessoal, porque no grupo, né, quando tá no trabalho, enfim, quando tá todo mundo muito agitado, o tipo 9 vem para acalmar o outro, para acalmar o grupo, né? E aí ele vai estar sempre disponível para ajudar as outras pessoas, tá? Bom, o tipo 9, pessoal, ele tem como mecanismo de defesa a narcotização, que é como se fosse mesmo o que o nome já diz, um entorpecimento, um adormecimento, um esquecimento de si. E muitas vezes ele acaba fugindo, dando a impressão de que ele não quer muito esforço, de que ele não quer fazer muita coisa. Só que lembra que esse esquecimento é dele mesmo. Muitas vezes, se você procura um tipo 9 e pede ajuda, ele está imediatamente disponível. Porque o tipo 9, pessoal, no fundo, né, lá num processo bem inconsciente, ele acha que ele não tem valor. Claro que isso não é um processo, né, claro como essa luz aqui. É lá no fundo, ele acha que não tem valor. Então ele sempre vai dizer, não, pra mim tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo certo. Onde a gente vai jantar? Ele fala, vocês escolhem, aonde for, pra mim tá ótimo, tá tudo bem, tá? E aí ele acaba sendo visto como o conciliador, o pacificador, aquele que vai transmitir a paz, que vai buscar sempre a harmonia e o equilíbrio. E aí ele vai assim ser uma pessoa que é fácil de agradar, né? Que não é difícil lidar com o tipo 9. Ele é um pouco mais cômodo, muitas vezes o tipo 9 ele tem um ar assim um pouco distraído, né? Como se ele tivesse assim um pouquinho no mundo da lua. Claro que de acordo com os instintos isso vai mudar um pouquinho. O tipo 9, ele é um pouco teimoso, né? A gente costuma brincar, eu tenho vários amigos e amigas tipo 9, e ele vai ser um pouquinho teimoso de só fazer realmente aquilo que ele quer. E muitas vezes ele vai ter um pouquinho assim de dispersão, ele vai estar um pouco disperso. O tipo 9, pessoal, na infância ele teve que ser aquela criança boazinha, que sempre tinha que harmonizar tudo e não criar problemas. E essa questão desse comportamento na infância acentua mais uma dificuldade que ele tem de distinguir, né, os próprios desejos dele e as necessidades dele. E aí a atenção dele vai toda para buscar a paz e a harmonia, e ele acaba muitas vezes evitando conflito. A gente tem grupos, tá? Hoje muito comum essa quantidade de grupos de WhatsApp que a gente tem, e é comum nos grupos de estudo, quando tem algum conflito mais forte no grupo, que faz parte e tudo mais, o tipo 9 ele dá uma sumida para não se posicionar, ele acaba tendo uma dificuldade no posicionamento. É um tipo de muito amor, é um tipo que é muito acolhedor, mas na hora do conflito ele vai ter uma dificuldade, porque ele acredita que ele só vai ser amado se ele contribuir para buscar paz e se ele não gerar conflitos, se ele não desagradar ninguém, né? E aí ele acaba tendo essa crença de que ele não tem valor.
tá? Ele vai ter preguiça de si mesmo, tem uma característica do tipo 9 que é o passivo-agressivo, muitas vezes ele dá uma cutucada, mas é uma cutucada que você às vezes nem percebe. É como se a raiva não existisse. Ele dá uma cutucadinha e, enfim, é o jeito dele de provocar. É alguma coisa bem numa linha passiva-agressiva. E aí o tipo 9, ele vai buscar uma compreensão como caminho de desenvolvimento, que a raiva, pessoal, é uma emoção que faz a gente colocar os pés no chão, que ela dá um senso de realidade, que eu já falei, a raiva dosada, né? Ela vai trazer muito a energia de ação. E aí essa falta da raiva nele, essa negação, não é a falta, é a negação da raiva nele, vai fazer com que ele fique muitas vezes mais acomodado, que ele fique mais adormecido, que ele fuja de conflito, que ele fuja de tensões, né? Ele vai usar bastante, como eu falei, a energia prática dele para os outros, tá bom? É isso aí. Pessoal, eu abordo aqui nos meus vídeos, como eu faço um trabalho do que é o workshop do Enneagrama com a junção com as novas constelações sistêmicas, eu sempre trago uma abordagem que é uma abordagem do ponto de vista ancestral. Nós somos regidos por campos mórficos, campos de energias ancestrais que regem toda a nossa massa de sociedade. E isso explica e traz muito do porquê nós nascemos à luz de um determinado tipo. Porque nós fazemos parte de campos ancestrais, de campos mórficos, de energias ancestrais positivos, que nos ensinam muitas coisas, e nós também fazemos parte de campos mórficos ancestrais, energias ancestrais limitadores, tá? Que a gente chama de lealdade sistêmica. Nós temos uma lealdade sistêmica a toda a nossa ancestralidade. E isso eu trabalho muito no workshop que eu faço de novas constelações, em que eu explico bastante isso, e também no workshop de Enneagrama com constelação. Então, do ponto de vista ancestral, o tipo 9, ele faz parte de campos mórficos da energia de muitos guerreiros que tem muita raiva, né? O que a gente traz aqui muitas vezes, pessoal, é um tipo de lealdade sistêmica que vai ter duas formas. Ou eu uso a lealdade sistêmica eu como vocês, e o eu como vocês é um copiar de comportamento. Então eu vou ser igual a esses campos mórficos que eu trago da ancestralidade, por uma fidelidade ancestral sempre movida pelo amor. Eu tenho amor pelos meus ancestrais, então eu sigo um padrão de comportamento. Ou eu vou fazer uma lealdade sistêmica por um sistema de compensação. E aqui o tipo 9, nós vemos muito nos workshops de Enneagrama com constelação e fazendo exercícios, que o tipo 9 ele vai fazer e usar desses dois tipos de lealdade, o sistema de compensação. Como ele faz, ele traz lá a energia de muitos guerreiros, de ódio mesmo, de um senso de justiça muito forte demais, de muita morte, de muita guerra. Eu tô falando de grandes guerreiros que guerrearam muito e que mataram e que morreram. Porque na nossa ancestralidade a gente não tem o santinho, o bonzinho e o malzinho. Na nossa ancestralidade, pessoal, e lá no passado, todo mundo matou e todo mundo morreu. Então, do ponto de vista ancestral, o tipo 9, ele diz assim: chega de guerra, eu vou buscar a paz, e eu vou buscar a paz o tempo todo. Essa energia de tantas guerras, de tanta morte, de tanta violência, de campos mórficos aos quais ele está ligado, traz para ele um sistema de compensação na lealdade em que ele diz: eu só busco a harmonia e a paz. E aí ele vai para um extremo
em que ele não vê que a raiva dosada e usada de uma forma em equilíbrio, ela é importante para que a gente possa fazer fluir a energia. Nós somos energia, tudo é feito de energia. O movimento do universo é energético. No momento em que eu conflito com alguém, eu trago a energia e equilibro a energia de dar e receber. E no momento em que eu conflito com alguém positivamente, num estado adulto, eu consigo chamar inclusive a terceira força do Eneagrama, que é uma força pacificadora. Então, para o tipo 9, a lição de casa é honrar muito os campos ancestrais de muita raiva. Mas de muita raiva, né? Campos ancestrais de algozes mesmo, que mataram, mas que naquela época tinha que matar. Era preciso, porque se eu não matasse eu morria, tá? Então tem aí uma história relacionada ao tipo 9, de um sistema de compensação que diz, eu não quero mais isso. E é importante dizer, é importante falar da importância do conflito. E eu vou ler um trechinho lá no final que o Bert Hellinger fala de um livro e que eu fiz questão de trazer aqui um trecho para falar sobre a importância da raiva em equilíbrio. Todas as nossas emoções, quando usadas e utilizadas no nosso estado adulto, estão a serviço do amor. Elas não estão a serviço do amor quando eu estou no meu estado infantil, quando eu estou criança, ou quando eu estou no meu estado de pai superior, né, falando, menina feia, por que você fez isso? Nesses dois estados, as emoções não são utilizadas da melhor forma. No meu estado adulto, no aqui, no agora, no presente, todas as emoções estão a serviço do amor. Inclusive, nós conseguimos usar a raiva sem emoção. Nós conseguimos usar a raiva como a energia de ação e de concretização que o 9 tanto precisa. A lição de casa do tipo 9, do ponto de vista sistêmico, é honrar todos os campos relacionados a muita raiva e a todas as guerras e mortes. Pessoal, por que o Eneagrama é tão especial? Porque o Eneagrama, ele dá, né, a porta de entrada, como eu sempre digo, são os tipos. O Eneagrama é muito mais do que isso. O Eneagrama é um caminho sagrado até a tua essência. O Eneagrama vai falar sobre os processos que a mandala envolve. O Eneagrama vai falar de estações espirituais. Ele é muito profundo e muito abrangente para quem busca de fato um desenvolvimento do ponto de vista terapêutico, de alma e espiritual. E tem mais um diferencial do Eneagrama, que é assim, ele te dá um relato minucioso do teu comportamento. É muito comum em treinamento eu falar, por exemplo, do tipo 9, a pessoa fala, sou eu, você está falando de mim, não é possível, porque de fato ele é muito assertivo. E o Eneagrama também diz, ok, eu sou isso, eu me identifico com isso, por mais que a gente tenha um pouquinho de cada tipo, tem um tipo lá que especificamente que é o teu tipo, o qual você nasceu à luz daquele tipo, então ele te dá também um caminho de desenvolvimento. E aí o tipo 9 é um tipo do triângulo e ele vai trafegar ali nas flechas do triângulo. O caminho das flechas tem um outro vídeo explicando o que é um caminho de desenvolvimento. Então aqui é dizer que o tipo 9, ele vai num primeiro momento para um ponto em que ele vai se energizar, né? O primeiro ponto de desenvolvimento dele, que é ir caminhando até a flecha 3. E aí nos workshops mais avançados a gente faz isso no tapete do Eneagrama, tem trabalhos energéticos, junto com os trabalhos de constelação também. E no ponto 3, pessoal, o tipo 9,
ele vai olhar para a imagem dele. Ele vai olhar e falar assim, peraí, como é que as pessoas estão me vendo? Que é uma característica do tipo 3. Ele sai lá do lugar dele, né? Eu digo que é uma judiação. Se a pessoa só conhece o Enneagrama, conhece o tipo dela e nunca mais faz nada. Porque conhecer teu tipo é só um primeiro passo. E aí no tipo 9 vai lá para a flecha 3, que é a primeira flecha de movimento dele, de desenvolvimento. E aí ele olha e fala, como é que eu tô sendo visto? Né? Ele vai lá para a flecha do tipo 3, que é a vaidade. E ele também, lá no tipo 3, ele acessa os emocionais, pessoal. O tipo 9 acessa algo que é muito importante, que é acessar as emoções, acessar o coração, acessar a raiva, a dor, a tristeza, muitas vezes de ter se narcotizado uma vida inteira. Tá? E aí ele vai assumir mais o controle da vida dele e vai parar de fazer para os outros e vai olhar mais para as prioridades dele e vai valorizar muito mais os esforços dele. E na flecha 3 também, ele vai aprender um pouquinho mais e vai entender que às vezes é preciso fazer uma autopromoção. Não basta só fazer, preciso dizer que fui eu que fiz. E aí ele vai ficar um pouco mais lá no lugar do 3, no tipo 3, na vaidade, e isso vai fazer para ele um bem danado. É um primeiro passo. Ele sai do tipo 3, volta para o tipo 9, mais energizado, e aí ele vai para a flecha 6, ele vai lá para o ponto 6, ele aprende a se posicionar, ele aprende a expressar as opiniões dele, ele vai aprender a assumir os conflitos que forem necessários, ele vai aprender a dizer não. E ele também vai aprender a se posicionar contra o que quer que seja da maneira certa, sem a agressividade, mas se posicionando como um agente de mudanças. Ele assume, né, a ele mesmo e ele entra em contato com o grande amor que existe no tipo 9, tá? São as duas flechas aí que o tipo 9 vai acessar a princípio. É óbvio que existem exercícios para fazer isso, é óbvio que tem aí um processo de constelação também para fazer em relação a essa negação muito forte que ele tem em relação à raiva. E isso tem a ver lá com movimentos ancestrais, e aqui a gente está falando de um movimento contrário. Lá a ancestralidade teve muita raiva, e eu já expliquei, né? Expliquei isso lá na ancestralidade. Então tem bastante coisa para fazer, e os resultados são muito legais, porque o tipo 9 é puro amor. Pessoal, falando dos subtipos, né, que é a junção da paixão com o instinto dominante, a gente fala do tipo 9 social, que pode ser chamado de o contratipo. Ele é muito ativo, né? Eu tenho uma parceria com a Carol, que é uma 9 social, e é muito gostoso trabalhar com ela. Ela é muito disponível, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela trabalha muito. A Carol é tudo, menos alguém que tem preguiça, né? E é muito gostoso estar com 9 social. Claro que em alguns momentos vai se doar demais e vai ter o esquecimento de si mesmo. O 9 social, ele tem, muitas vezes ele pode ter até um vício por trabalho, e ele vai esquecer um pouquinho das necessidades dele e vai ter uma dificuldade maior também na questão do conflito. O 9, autopreservação, ele vai ter um vício por questões que o satisfaçam, né? Então ele pode ter muito vício por comer, dormir, assistir televisão, vai ser um tipo que vai gostar de ficar um pouco mais sozinho, e o esquecimento de si mesmo vai entrar aí dentro de atividades rotineiras que ele vai fazer. E o 9 sexual, ele tem uma característica bastante frequente, que é a fusão com o outro. Então é muito frequente que o 9 sexual, quando ele se relaciona, lembra que a gente está falando do sexual, do 1 a 1, quando ele se relaciona com alguém, ele passa a viver a vida da outra pessoa num processo de fusão muito forte, ok? Esse é o tipo 9, é o tipo da paz, da harmonia, é um tipo
que tem como paixão a preguiça de si mesmo, né? E aí ele vai trazer junto com isso a narcotização e a indolência. É um tipo que transmite uma tranquilidade muito grande, que é necessário nas empresas, é necessário para que a gente possa ter pessoas conciliadoras em tempos de tanta dualidade. Muito obrigada, tipo 9.